E a Prisma, Fernando? Como começou? Por que você foi parar no mundo contábil? Prisma, eu quando era criança, eu sempre me via brincando com papéis, canetas e calculadora. Sempre. Parece que era de criança, eu gostava de brincar com isso. E um dos primeiros trabalhos que eu tive mensalista foi no escritório de contabilidade. Eu trabalhei como boy nesse escritório por 3 anos. E depois... Ô, Fernando, só rapidão, pra nova geração. Quem que é boy? Pra nós... pra nós, a gente entende. Mas... Vamos lá. Mas pra quem tá ali, nasceu a partir dos anos 2000, 2005, que pode estar assistindo a gente, o que é o boy? O que ele fazia? Lembrando que ele pode pegar uma música, um rock, Eu Sou Boy, e escutar também. Procura lá na internet, vai achar essa música, Eu Sou Boy. Brevemente, o que você fazia como boy? Um office boy era o entregador. Aquele que saía entregando documentos, recolhendo o movimento das empresas, as notas fiscais, fazendo cobrança para o escritório. E nas horas vagas, que não tinha nenhum serviço externo no escritório, a gente ajudava em alguma rotina interna ali, lançamento de nota, alguma coisa nesse sentido. Legal. Então, boy era chamado isso daí. Porque na época não tinha muita mulher que fazia, né, o serviço. Então, não tinha o girl, né? Era mais o boy. Então, legal. Office boy. Fechou, explicado. Naquela época ali, eu trabalhei um tempo no escritório. Depois houve uma necessidade do meu pai de eu trabalhar com ele na fábrica. Então, saí do escritório. Mas nessa época, eu já comecei a fazer faculdade. Fábrica do que teu pai tinha? Meu pai tinha uma fábrica de artefatos de couro. Coleiras, cintos, coisas para pet shop e cintos. A gente trabalhava nessa área. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu também já estava na faculdade, na época, estudando o curso de Ciências Contábeis, né? Até tem um episódio bem interessante, que eu digo assim, que isso foi um divisor de águas para mim conseguir entrar na faculdade, né? Na época que eu estava cursando o terceirão, eu juntei alguns amigos da sala de aula para nós fazermos ali umas aulas e pedimos para o diretor da escola se ele cedesse uma sala no final de semana para nós, para a gente estudar. Olha. E a escola é pública, né? Falou, olha, vou te liberar aqui, mas em off, tá? E a gente reunia os colegas ali e começava a estudar para a faculdade, para fazer o vestibular. E naquela época, a família nossa passava assim, uma dificuldade financeira grande na época. Então, eu trabalhava com meu pai, fazia uns bicozinhos vendendo amendoim no estádio, vendia amendoim nas arquibancadas do estádio do ACP ali. Legal. E fui juntando uns troquinhos para mim pagar a inscrição do vestibular na época. E naqueles dias, meu irmão ficou doente. E o único dinheiro que tinha em casa era o dinheiro que estava comigo da inscrição do vestibular. E eu acabei usando ele para comprar o medicamento, né? Pro meu irmão, e minha mãe perguntou assim, mas você não vai fazer vestibular? Eu falei, mãe, deixa, no outro ano eu faço, se não der fazer nesse ano, eu faço no outro. Mas eu continuei estudando, não comentei nada com os amigos ali, continuei estudando como se nada tivesse acontecido, né? E na semana seguinte ali, o diretor me chamou na diretoria, na escola, tá? E eu nunca tinha ido para a diretoria, fiquei até assustado, né? Falei, o que eu fiz, né? O que será que eu fiz? Cheguei na diretoria, estava lá a orientadora, o diretor, alguns professores, né? E daí o diretor falou assim, Fernando, esse ano a gente resolveu dar um prêmio para algum aluno, e você foi escolhido. Nós vamos dar para você aqui a inscrição do vestibular. Olha. Então, ele fez uma coisa que ele não imagina, que direcionou toda a minha carreira da minha vida, né? Profissional. Então, hoje, eu devo muito a esse diretor, o diretor João Batista, né? Do Colégio Leonel Franca. Então, tenho uma gratidão imensa por isso que ele fez por mim. Que legal. E de lá para cá, eu comecei a estudar. Eu trabalhava, depois que eu saí da fábrica do meu pai, eu tive uma situação lá na fábrica, ele teve uma dificuldade, precisou fechar a fábrica, e eu fui trabalhar numa transportadora. Trabalhei 7 anos nessa transportadora. E enquanto eu trabalhava na transportadora, eu estava fazendo a faculdade no início, né? E naquela época ali, a minha esposa começou, logo uns anos depois que eu estava fazendo faculdade, ela começou a fazer também. E eu acabei a minha graduação e continuei indo para a faculdade levar ela. Só que daí eu chegava, levava ela, não tinha o que fazer, ia ficar fazendo o que à noite? Aí eu conversei com um amigo meu,
e falei para ele assim, ele já tinha escritório na época, falei para ele, escuta, você não tá precisando de alguém para fazer alguma coisa lá no escritório? De graça, não vou cobrar nada, só para me aprender. Aí ele falou, não, tenho sim, se você quiser eu te arrumo. E ele foi, me cedeu o escritório, me deu a chave do escritório, me ensinou a fazer uma parte do trabalho e eu comecei a trabalhar com ele. Então, enquanto a minha esposa estava terminando ali os 2 ou 3 anos de faculdade que ela tinha para terminar, eu trabalhava durante o dia, à noite deixava ela na faculdade e ia para o escritório trabalhar à noite. Foi onde começou eu ter uma bagagem maior da parte interna do escritório, né? E logo após isso, cerca de 2 anos depois, mais ou menos ali, eu já tive a oportunidade de sair da transportadora que eu trabalhava e iniciar o meu próprio escritório de contabilidade. Olha, foi rápido. Foi rápido, foi coisa de 2 anos e pouquinho ali depois. Então, eu comecei o escritório em maio de 2008, comecei com 3 clientes, eu tinha 3 clientes. No final de 2008, eu terminei com 12 clientes. No final do ano seguinte, eu terminei com 26 clientes. No final do outro ano, eu terminei com 48 clientes. Depois eu não contei mais, perdi a conta. Olha só. Hoje nós temos aí, graças a Deus, mais de 270 clientes na carteira do escritório, né? Então, assim, é uma história assim que, se fosse ver por nós, eu não teria como escrever ela. Nós sabemos que é Deus que escreveu e colocou as pessoas certas no caminho para que tudo acontecesse, né? Né, Edgar? Sim. Ele foi, no momento de dificuldade do irmão ali, né? E é um dos princípios também, né? A gente ajudar a nossa família. Você podia olhar só pra você e partir pro vestibular e deixar teu irmão ter que se virar de alguma outra forma, né? Teu pai e tua mãe. Mas você escolheu ajudá-lo e você escolheu ajudá-lo, mas não desistir. Você só falou assim, ó, eu vou deixar agora o vestibular pro ano que vem, tá tudo bem. Foi, 1 ano. E talvez esse 1 ano que você deixou para depois, é o que o Edgar falou, foi um acelerador pro que aconteceu de você abrir tua empresa um pouco mais para frente. Mas coisas, né, que você fez com teu amigo, cara, deixa eu ajudar lá. Deixa eu fazer alguma coisa. Quero aprender, né? Quero aprender. Pô, talvez ele tinha alguns funcionários, talvez você fazia mais do que os funcionários dele na época, que ele pagava para eles. Então você também ali deu um outro salto, acelerou para que, né, na percepção de quem escuta a história, pô, foi rápido, mas você teve vários insights aí importantes. Que legal. Que histórias, né, Rodrigo? Pois é, na verdade, eu tava aqui observando as 2 histórias, né? E o que fica bem claro para mim na história do Fernando, ele já praticava o Giver's Gain sem saber, sem conhecer o que é o Giver's Gain, que é um dos principais pilares, né? Aliás, é o principal pilar do BNI, que é o contribuir primeiro, sem esperar por nada em troca. E eu fico pensando, a gente vai ouvindo a história das pessoas, a gente se coloca um pouco no lugar, fala, será que eu faria a mesma coisa? Será que eu deixaria de fazer essa inscrição nesse vestibular e pagaria esse remédio? Será que eu pensaria nessa possibilidade? E da mesma forma, a história do trabalho quase que voluntário, que ali já foi praticamente um estágio para você, né? E será que eu me disponibilizaria, colocaria a minha noite à disposição para ajudar outra pessoa só para aprender?